Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, mais cedo eu estava num debate com um amigo e eu gostaria de trazer essa reflexão para você. E também eu peço que você compartilhe este vídeo com algum amigo seu cristão. Porque essa mensagem que eu vou trazer aqui de reflexão é para eles, para os crentes, para os cristãos, para os evangélicos. Por quê? Porque nesse debate que eu tive com ele, era em relação de política, porque eu coloquei um negócio no status do WhatsApp, e ele se sentiu um pouco afrontado, porque estava falando do presidente dele, e ele veio tentar me confrontar no meu particular, sendo que eu não mandei no particular dele, eu mandei no meu status, E aí, assiste quem quer, se não quiser passa para frente, mas o problema é que as pessoas elas gostam de cutucar a onça com vara curta, mas na hora que você vai com os argumentos, aí eles querem fugir. Mas eu falei para ele assim, olha, nós vamos entrar numa conversa aqui, mas você não vai fugir igual os outros crentes que fogem não, né? Você vai até o final, né? Aí, não, beleza, pode falar então. Aí nós argumentamos tudo, e aí nós caímos pro lado da crença, pro lado do crer em Deus. E eu falei para ele que ele não crê em Deus, ele é cristão. Mas é aquele cristão freestyle, né? Como a maioria não, todos são, né? Não tem esse negócio de maioria. É todos. Todos os cristãos são freestyle. Todos os cristãos são self-service da Bíblia. Então, eu falei para ele que ele não crê em Deus, ele não crê em Jesus. Ele falou assim, você está equivocado. Eu falei assim, eu provo para você dentro do seu livro, dentro da sua palavra de Deus, que você não crê, você não segue Jesus. Você não segue os mandamentos de Jesus. Aí ele falou assim, então eu quero ver os seus argumentos. Eu falei, o próprio Jesus disse que você não crê. O próprio Jesus afirma isso. Você vai contra a palavra de Deus? E vocês afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí ele pegou e falou assim, então traz argumentos. Eu falei, tudo bem então. Então eu vou trazer os argumentos para vocês, pessoal que está assistindo aqui, que quando vocês fossem debater com um cristão e você entrar dentro da exegese, você pode apresentar estes versículos comprovando que eles não crêem e não seguem Jesus. De jeito maneira que eles seguem Jesus. Mas não mesmo. E eu vou mostrar para vocês. O próprio Jesus afirmando que os crentes não seguem ele. João 14, do versículo 5 em diante, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos analisar esse versículo aqui, esse trecho aqui. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí a pergunta que não quer calar. Antes da Bíblia chegar aqui no Brasil, os nativos, os índios que moravam aqui não tinham Bíblia. Eles nasciam, morriam, não tinham Bíblia. Se não tinha Bíblia, eles não conheciam Jesus, não conheciam o Deus da Bíblia. Aí eu pergunto, foi a pergunta que eu fiz para ele, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e os índios que nasceram e morreram antes do ano 1500, antes da colonização, antes das Bíblias chegar aqui no Brasil, qual que era o caminho deles? Se eles não conheciam Bíblia, não conheciam o caminho que é Jesus, e aí eu te pergunto, qual doutrina, qual salvação eles tiveram se eles não conheceram Jesus? Ficou sem resposta, porque contra esse argumento não existe refutação. Se Jesus é o caminho, os índios
chegaram ao Pai como? Através de quem, se eles não conheciam Jesus? Repito, não havia Bíblia, então não havia entendimento de Jesus. Se não havia entendimento de Jesus, Jesus não era o caminho para eles. Então, não tem como justificar isso. Mas continuando. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Ele dizendo que os dois são a mesma essência. Os dois são parecidos. Se você conhece a mim, você conhece ao Pai, porque nós somos um. Também conhecerias o Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus falando para eles que ele estava no Pai. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Só nessa narrativa a gente percebe que os próprios discípulos não acreditavam em Jesus. Porque Jesus, além de estar afirmando claramente para eles ainda continuavam falando: mostra-nos o Pai. Só que o religioso vai falar assim: não, eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Ele falou assim: eu sou o Pai, praticamente isso. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Felipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostre-nos o Pai? Então, o que eu percebo nessa narrativa aqui, que o próprio Jesus falando que ele era, quem olhasse para ele via o Pai, então o Pai é mentiroso, porque Jesus falou que ia voltar para os sacerdotes, lá em Mateus 26, 64. E Jesus não cumpriu, não voltou. Jesus era beberrão e comilão. Olha para você ver a quantidade de coerência. Então, se Jesus era o Pai, se para olhar Jesus olhava o Pai, então Deus é todas as coisas erradas. Deus é comilão, é beberrão e não é de água não, viu? Deus também é mentiroso, porque prometeu que iria voltar e não voltou. E tantas outras incoerências que tem também aí no Novo Testamento. Mas, continuando. Do 10 ao 15 agora. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Qual que é as obras que Jesus praticava? Ressuscitava os mortos, curava os enfermos, os paralíticos, todas as obras que Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, ele praticava. E na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, presta bem atenção agora neste versículo e faça a exegese dele. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Então, percebe que é apenas crer. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Detalhe, se o crente falar para você assim, eu creio em Jesus, isso aqui é para ele. Então não adianta ele falar assim, não, mas aí foi só para os discípulos, os milagres, ressuscitação de mortos, os milagres, tudo que aconteceu ali, Jesus só falou para os discípulos. Não, ali está dizendo que aquele, não está falando vocês discípulos, está falando aquele que crê em mim. Crente, você crê em Jesus? Cristão evangélico, você crê em Jesus? Então aqui é aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É tudo. Agora vem uma mentira de Jesus, que eu esfrego na cara dos crentes e eles ficam doidinhos. É tudo quanto pedides em meu nome eu farei. Tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Então, se Jesus não cumprir o seu pedido, ele não vai glorificar o Pai e ele é um baita de um mentiroso. É tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero uma Ferrari. Espera aí, deixa eu ver se apareceu uma Ferrari aqui. Não. E não tem esse negócio de fé. Se tiveres fé, tamanho do grão de mostarda. Não tem esse negócio. O texto é bem claro. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Estes são os mandamentos de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Por isso que eu sempre repito, o crente não ama Jesus, o crente não segue Jesus, o crente não crê em Jesus, não crê em Deus, porque ele não pratica nada disso que o próprio Jesus disse no texto. E quando eu esfreguei todos esses textos na cara dele, o que aconteceu? Cri, 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 cri. Silêncio total no WhatsApp e acabou a conversa. Então, quando algum crente vier confrontar você fala para ele, cara, sinto muito, mas você não crê na própria Bíblia que você lê. Você lê esses versículos aqui, mas você passa porque você não entende. E sabe por quê? Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque a Bíblia contém inúmeras incoerências, interpolações, contradições, acréscimos e tantas outras coisas mais, porque foi escrita por homens, por vários autores diferentes, que não leram as outras cartas que foram escritas para harmonizar. E isso foi escrito por homens, montado por Roma, montado por concílios romanos. Mas as pessoas ficam aí enjauladas dentro deste livro, achando que só tem esse livro de 66 livros. Mas não existe só essa Bíblia de 66 e a de 73 dos católicos. Existe mais Bíblias, como eu já mostrei em outros vídeos, que são 8 no total, mas existem outros. O que eu trouxe foram 8. Cada uma diverge de uma da outra, e cada uma tem uma quantidade de livros maiores que a outra. Cada uma com a sua doutrina, com Maomé, com Jesus, com várias doutrinas. O Jesus mesmo da Bíblia canonizado nem existiu. É um Jesus Menahem, é um Jesus 150 anos antes da Era Comum, antes de Jesus. É o Jesus dos pergaminhos de Qumran. Mas quando você esfrega essas verdades na cara do crente, ele fala assim, são narrativas rasas. Foi o que eu vi hoje. Só que eles não têm prova de nada, eles não aplicam nada que está na Bíblia, mas as minhas narrativas são rasas. Mas eu tenho comprovação de tudo isso que eu estou falando. Mas eles não conseguem comprovar nada disso que está na Bíblia. A partir do momento que eu coloquei a Bíblia em prática e botei na realidade, e que eu percebi que não funciona, aí eu comecei a desconstruir o sistema religioso, toda a minha crença que existia em mim. Foi que aí que eu percebi que esse livro não tem validade alguma. E é só dominação política e religiosa da massa. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz tempo que eu não gravo, porque falta de tempo. Mas eu espero que você também compartilhe e que você possa abrir sua mente e perceber que esse livro não passa de qualquer outra literatura que existe aí. Não passa de filosofias e falácias. Os milagres só aconteceram dentro da Bíblia. Não passa de contos literários. Então eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.